Efésios, capítulo 1, versículos 15 até 23. O texto diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com os ouvidos abertos e os olhos atentos ao texto que acabamos de ler, e oramos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender o significado dessas palavras, e que a Tua palavra quebrante os nossos corações e nos refaça conforme a Tua vontade. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Certa vez um pastor viajou de avião para uma determinada cidade, e lá do alto ele percebeu que quando a luz do sol batia sobre o telhado das casas de determinada cidade brilhava. E quando o avião chegou mais perto da terra, aquele pastor ficou mais espantado ainda, porque ele percebeu que aqueles telhados eram feitos de ouro puro. E aí ele pensou o seguinte, antes do avião pousar: puxa vida, que povo rico, né? Se os telhados são de ouro, imagine a casa, imagine os prédios, imagine as ruas desse povo. Mas para o espanto desse pastor, quando ele saiu do aeroporto, ele encontrou prédios com bloco à vista, paredes cinzentas, ruas cheias de lixo, esgoto a céu aberto. Aquela cidade, aquela riqueza daquela cidade estava apenas nos telhados, mas não era vista nas ruas, não era vista no povo. E aí novamente ele pensou: puxa vida, será que eles sabem que os telhados deles são de ouro? Será que eles têm consciência disso? Porque se eles soubessem mesmo, provavelmente seria muito mais fácil vender as suas telhas e poder usar o dinheiro para enriquecer essa cidade e deixá-la mais bela. Por que eles não fazem isso? Essa ilustração, obviamente, é uma história com E e não com H, mas essa história, ela ilustra algo muito verdadeiro nos dias de hoje. Há um povo nessa terra que, apesar de ser muito rico, às vezes prefere viver na sujeira, às vezes prefere viver no lixo, na pobreza. Aliás, muitos nem sequer sabem que são ricos. Esse texto que nós lemos vai mostrar que esse povo, por incrível que pareça, somos nós, os cristãos. O cristão é a pessoa mais rica da terra, mas muitas vezes ele nem sabe disso, ou vive como se isso não fosse verdade. E nessa noite nós vamos descobrir como que nós podemos acordar para essa realidade e descobrir tudo de precioso que nós ganhamos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Essa carta aqui, como o pastor André falou, é uma das cartas mais preciosas do Novo Testamento. Alguns dizem que é a coroa de tudo que Paulo escreveu. E desde o começo da carta, Paulo fez uma apresentação, versículos 1 e 2, no capítulo 1, e logo em seguida ele já introduz a carta louvando a Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 14, que é o texto que nós lemos no começo do culto, ele começa a bendizer ao Deus Trino por todo tipo de bênção que ele nos concedeu no seu Filho Jesus Cristo. E segundo Paulo, nós somos abençoados, por exemplo, no versículo 4, com a eleição. Versículo 5,
com a adoção, somos chamados de filhos. Versículo 7, a redenção, o perdão dos pecados. Quando você acompanha os versículos 8 até 10, a revelação do mistério da vontade de Deus, nós agora sabemos o plano de Deus. Se você continua lendo o texto, no versículo 11 nós vemos que a valorização de termos sido feitos herança de Cristo. E versículo 13, o selo com o Espírito Santo. E por fim, no versículo 14, ele disse que é a garantia da nossa salvação eterna. E todo esse processo de salvação, Paulo diz que foi feito com um único propósito: para que nós desfrutássemos e anunciássemos a glória de Deus, a majestade da graça, da misericórdia de Deus. E ele repete isso no versículo 6, versículo 12 e versículo 14. E é aqui que nós entramos no nosso texto. E nessa passagem que nós lemos, Paulo fala que, em resposta a todo esse processo de salvação de Deus por nós, ele orava pelos efésios. E ele vai dizer nesse texto quando ele passou a orar pelos efésios e como orava. Em segundo lugar, qual que era o pedido que ele fazia pelos efésios. E em terceiro lugar, com qual propósito ele orava. Vamos olhar a primeira parte, versículos 15 e 16, quando e como Paulo orava pelos efésios. Acompanhe comigo de novo o texto, 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo diz no versículo 15, que por isso o quê? Ninguém começa uma frase por isso. Obviamente quando começa por isso, está falando a respeito do que foi dito anteriormente. Ou seja, por causa de tudo que ele descreveu, que Deus fez por nós, até aqui, Paulo diz, eu também faço algo. Em resposta ao que Deus fez, depois de ter ouvido a respeito da fé de vocês, Efésios, a fé que vocês têm no Senhor Jesus, e também de ouvir do amor que vocês têm para com todos os santos. Na carta aos Efésios, quando Paulo se refere a santos, ele não está se referindo a pessoas do passado que morreram e são estátuas hoje a quem nós oramos. Santos são os crentes vivos, porque Deus já os considera santos. Ele diz, então, eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e o amor com todos os crentes. Por isso, ele diz no 16, eu não cesso, eu não paro, eu não deixo, eu não desisto de dar graças por vocês diante de Deus. Dar graças significa, obviamente, agradecer. Nós não usamos essa expressão normalmente, né? Mas significa ser grato, expressar gratidão. Não simplesmente ter gratidão no coração, mas com atitudes demonstrar essa gratidão. Paulo, em outras palavras, não parava de agradecer a Deus pelos efésios. E como Paulo fazia isso? Perceba o versículo 16, ele diz, lembrando de vós em minhas orações. Ou fazendo menção constantemente, em vários momentos, esse é o sentido do verbo que ele usa aqui. Eu queria que você percebesse dois detalhes nesse versículo. O primeiro é que Paulo fazia orações constantemente. Ele não orava uma ou duas vezes por dia, mas orava em vários momentos. Era uma prática constante do dia a dia de Paulo. Orações rápidas ou orações demoradas, orações curtas ou orações complexas, orações de joelhos ou oração em movimento. Onde Paulo estava, ele orava. Isso é uma prática, por exemplo, que ele vai ordenar para que os efésios façam. Se você olhar na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, olha algumas páginas à frente, olha o que ele diz. 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. E ele continua, no Espírito, enfim. Mas o que Paulo está mandando os efésios fazerem? Orarem em todo o tempo. A palavra tempo aqui é um termo grego que traz a ideia não de uma hora exata no relógio, mas a ideia de um tempo certo, o tempo exato. Em outras palavras, ele fala, orem em cada ocasião em que isso seja necessário. Em todos os momentos em que seja preciso, ore. O segundo detalhe, volta lá para o capítulo 1, versículo 16.
é que Paulo era grato pelos Efésios, grato a Deus pela vida dos Efésios, e por isso ele lembrava deles em orações constantes. E isso é interessante, porque a maneira de Paulo demonstrar a gratidão pela vida daqueles irmãos era lembrando daqueles irmãos em orações. Não há prova maior de gratidão e de carinho do que você orar por uma pessoa durante o seu dia a dia, sem que essa pessoa, por exemplo, saiba, sem que talvez ela peça, e você lembrar de orar por ela. Em resumo, perceba o que Paulo está dizendo nesses 2 versículos. Abre aspas. Efésios, eu oro por vocês. Sabe desde quando eu oro por vocês? Desde o dia em que eu ouvi a respeito da fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm pelos outros cristãos. E sabe como eu oro por vocês? Eu oro dando graças a Deus pela vida de vocês. E oro lembrando de vocês em todas as minhas orações constantes e diárias. A primeira parte é essa. A segunda parte do nosso texto era qual era o pedido de Paulo pelos Efésios. Pelo que ele orava, além de agradecer. Versículos 17 e 18, olha o que diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Até aqui por enquanto. Perceba no versículo 17, Paulo orava para quê? E aqui nós vemos a indicação do conteúdo da sua oração. O propósito dos seus pedidos eram esses. Ele diz, oro para que Deus, e aqui ele identifica Deus como sendo o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo Deus a quem Cristo orava quando estava nessa terra. Lembra que ele chamava o Senhor Deus de Pai? Ele disse, eu oro para esse mesmo Deus a quem Jesus orava. Mas ele também diz, e Pai da glória. Ou seja, a palavra Pai traz a ideia de origem. Quando Paulo diz que Deus é Pai da glória, ele está dizendo que Deus é a fonte de toda majestade, de toda perfeição. Paulo orava para que esse mesmo Deus, o Deus de Jesus Cristo, e o Deus que é a fonte de toda excelência, perceba o versículo 17, desce aos Efésios, primeiro, o espírito de sabedoria, e segundo, o espírito de revelação. Que doideira é essa, né? Será que eles precisavam ficar possessos de algum tipo de espírito que não o Espírito Santo? Bom, se a gente lê isso aqui de uma maneira simples, sem ficar inventando muito, fica mais claro de entender. Paulo diz, eu oro para que Deus conceda a vocês, entregue a vocês, ofereça a vocês o espírito de sabedoria. Ou seja, um estado de inteligência, de ciência, de habilidade prática. Mas não só isso, oro também para que Deus conceda a vocês o espírito de revelação. Um estado de descortinamento. Sabe quando você acorda pela manhã e abre a cortina da sua casa ou a janela? É isso. Um espírito de exposição daquilo que antes estava oculto para vocês. E aí você faz uma pergunta, mas o que estava oculto para os cristãos? Obviamente o que Paulo disse até aqui. Desde o versículo 13 até o versículo 14 ele diz, vocês foram eleitos, vocês foram adotados, vocês agora têm o Espírito Santo. Tudo isso vocês não sabiam, agora sabem. E eu oro para que Deus descortine cada vez mais isso para vocês. Mas essa sabedoria e essa revelação do que é oculto é para quê? O versículo 17 termina e diz, no pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento é a tradução de uma só palavra grega, que traz a ideia de o conhecimento, não simplesmente você conhecer algo, mas é o conhecimento preciso a respeito de algo. Um discernimento completo, inteiro de um assunto. Ou seja, a oração de Paulo, em resumo, era assim. Deus, o Senhor que é Deus de Jesus Cristo, e que é a fonte de toda a perfeição, por favor, conceda aos Efésios a capacidade de te conhecerem de uma maneira completa e precisa e correta. Que isso aconteça com a sabedoria que só pode vir do Senhor, e da revelação que só o Senhor pode fazer, se revelando a eles mesmos. E como isso tudo seria possível? Perceba o versículo 18.
Isso aconteceria enquanto os olhos dos seus corações fossem iluminados. Uma outra expressão difícil de compreender. Todo mundo aqui sabe que coração não tem olho. Sim ou não? Chegando em casa, você pode pegar uma faca, abrir o seu peito e ver que seu coração não tem olhos. Obviamente, não faça isso, as crianças principalmente. Corações não têm olhos, certo? Mas Paulo diz que tem. Então, que tipo de linguagem ele está usando aqui? Uma linguagem metafórica. O que Paulo está querendo dizer, de uma maneira figurada, ele está se referindo à percepção interna dos crentes. A sua, podemos chamar, alma, ao seu interior, a tudo aquilo que faz parte de dentro. Pensamentos, razão, emoção, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, sonhos, que tudo isso que faz parte de dentro de nós seja iluminado, seja esclarecido, seja capaz de entender as coisas. Ou seja, a oração de Paulo é assim. Irmãos, a minha oração é que Deus permita que vocês o conheçam de uma maneira que todo o seu ser seja clareado pela pessoa de Deus. De modo que as suas motivações, os seus desejos, as suas intenções, as suas vontades, todos eles sejam afetados com a luz do conhecimento de Deus. Em resumo, a oração de Paulo era que os efésios saíssem das trevas, da ignorância a respeito de Deus, e passassem a compreender quem Deus é. Não só isso, mas pudessem enxergar o mundo de uma maneira espiritual. As vidas deles seriam transformadas por uma visão de Deus a respeito das coisas. Em outras palavras, eles iriam enxergar o mundo ao seu redor com os olhos de Deus. É como se Deus, quem aqui usa óculos ou lente de contato, ou deveria estar usando, mas não usa? Você sabe o quanto é difícil viver sem isso aqui. O que Paulo está querendo dizer aqui é como se Deus colocasse uma lâmpada dentro de você e um óculos divino nos seus olhos, onde você conseguir ver as coisas claramente como elas são. Aonde você olha com a ótica de Deus, você enxerga as coisas da maneira com que Deus as enxerga. Que pedido de oração fantástico. E qual o propósito de Paulo orar assim pelos Efésios? Nós vemos isso ainda no versículo 18 até o versículo 23. Olhe novamente o versículo 18, a segunda parte dele até o 23. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que, olha o propósito da oração dele, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ainda no versículo 18, ao todo, Paulo declara que o desejo dele era que os efésios conhecessem a Deus o suficiente para que pudessem enxergar as coisas como Deus enxergava. Nós vimos isso. E tudo isso, a segunda parte do versículo 18, ele diz, é para que eles soubessem de algumas coisas. Mas antes de nós olharmos para que coisas eles deveriam saber, nós precisamos saber o que significa esse saber. Essa palavrinha que Paulo usa aqui vai muito além do que a palavrinha em português que nós temos, de estar informado de algo. Você não sabia que deveria lavar sua louça? Ah, eu sei disso. Vai muito além do esse saber. A palavra que Paulo usa aqui, no sentido bíblico, ela traz a ideia
de perceber as coisas por meio dos sentidos. Ou seja, experimentar algo, conhecer algo de uma maneira vívida. O que isso significa? É você descobrir por meio da prática. É experimentar a teoria, não só no papel, mas face a face. É por meio da vida. Saber, num sentido bíblico, é descobrir na prática. Ou seja, eu sei, e por que eu sei? Porque eu experimento. Uma coisa, uma ilustração que ajuda a gente a entender esse significado dessa palavra saber. Por exemplo, uma coisa é você saber informações a respeito de algo, outra coisa é você provar esse algo. Eu amo jaca, eu não sei você. Jaca, ela tem o poder de fazer as pessoas amarem jaca ou odiarem jaca. Ou você ama jaca e se meleca todo e depois fica com a mão colando, ou você não sente nem o cheiro. Eu sou daqueles que amam jaca, minha esposa odeia jaca. É por isso que normalmente a gente não come muito jaca em casa. Mas quem gosta de jaca aqui? Levanta a mão. Você vai saber o que eu estou falando. Quem nunca comeu jaca? Eu odeio jaca. Então eu chego para Camila e digo: Camila, jaca é maravilhosa. É uma delícia. Quando você enfia a mão ali dentro daquela meleca toda, e tira aquele caroço, e você fica chupando e sobra só o caroço, aquela baba, é maravilhoso. E o sabor é incomparável. Você vai saber o que é provar uma jaca? A Camila não vai saber o que é provar uma jaca. Ela sabe como alguém provou a jaca e como essa pessoa percebe o sabor da jaca. A Camila só saberá como é uma jaca quando ela enfiar a mão dentro da jaca e comer um pedaço da jaca. Porque ela enfiar o pé na jaca, literalmente. Ela nunca vai fazer isso, né? Mas vocês conseguem perceber o que significa saber no sentido bíblico. Você não só sabe na teoria, mas você sabe porque vive aquela experiência que antes era só teórica, mas agora é prática para você. Eu sei que jaca é gostosa, porque eu provo e amo comer jaca. Bom, o que Paulo desejava que os efésios soubessem, experimentassem na prática algumas coisas. Primeiro, no versículo 18, você percebe, o primeiro desejo dele é que eles soubessem, perceba o versículo diz, qual é a esperança do seu chamado. O chamado, ou o chamamento, o convite da salvação de Deus, que Deus tinha feito para eles. Segundo Paulo, esse chamado, ele diz, continha uma esperança, continha uma expectativa. O texto que o Ben apresentou para nós hoje cedo falava dessa esperança. A intenção de Paulo é que esses irmãos não vivessem desanimados nesse mundo, sem esperança futura, mas que vivenciassem essa esperança ainda nessa terra. Eu oro para que vocês percebam pela prática a esperança do seu chamado. Que eles não temessem a morte, que eles não temessem a solidão, que eles não temessem a doença, ou até mesmo a perseguição pela fé, porque eles tinham uma esperança futura. Mas o segundo lugar, ele queria que eles soubessem, ainda no versículo 18, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para Paulo, essas riquezas, essas abundâncias, essas fortunas, essas posses, eram a respeito da majestade, da glória, da herança nos santos. Ou seja, fazia parte daquilo que os crentes receberiam lá no céu. Paulo queria que os efésios experimentassem na prática o quanto eles já eram ricos espiritualmente, pelo simples fato de fazerem parte da igreja. Se eles vivessem com essa perspectiva, eles não teriam necessidade de correr atrás de riquezas materiais, terrenas, porque eles sabem a riqueza que eles têm nos santos, que é fazer parte do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, versículos, agora são mais versículos, mas Paulo diz que ele orava para que eles experimentassem a grandeza do poder de Deus. E ele vai dizer isso desde o versículo 19 até o 23. Ele diz no versículo 19, para que vocês também saibam qual é a suprema grandeza do seu poder. Poder de quem? Poder de Deus. Algo supremo, a palavra que Paulo usa aqui é bem interessante. Algo supremo significa algo transcendente. O que é algo transcendente? Algo que ultrapassa todos os limites. Algo que é incomparável. Paulo está dizendo que o poder de Deus
É incomparável. Não há limites, não há como medir. E a palavra que ele usa para poder aqui é a palavra incomum no texto bíblico. Porque normalmente quando se refere a poder de Deus, se usa uma palavrinha que nós usamos muito no português, a palavrinha grega dunamis, de onde nós vemos dinamite para o português. Então dá para ter uma noção do que significa, né? Quando Paulo está falando do poder de Deus aqui, ele não está falando dessa palavrinha que traz a ideia de algo muito poderoso, forte, estrondoso. Mas ele usa um outro termo grego que significa força, poder, domínio. Esse poder de Deus, que segundo Paulo é acima de tudo que existe, não se refere à ação de Deus, mas se refere à capacidade de Deus em ser forte. Eu oro para que vocês experimentem o quanto Deus é poderoso. Então está mais relacionado a quem Deus é do que o que Deus faz. Então o poder, a capacidade de Deus é suprema, é incomparável. E segundo Paulo, esse poder, a partir do versículo 19 ainda, ele vai dizer o que esse poder fez. Esse poder atua em nós. O versículo 19 ainda, no finalzinho dele, Paulo diz: segundo a atuação da força do seu poder. Atuar significa agir com eficácia. Traz a ideia de trabalhar. Ou seja, não há nada que seja impossível de Deus realizar em nós, porque o seu poder trabalha poderosamente em nós. Mas não só isso, ele diz que esse poder, o mesmo que age em nós, por incrível que pareça, a partir do verso 20 ele vai dizer que atuou em Cristo. Esse mesmo poder que Deus opera em nós, Paulo diz no versículo 20, fez com que atuasse, fosse exercido com eficácia em Jesus Cristo. Como? Primeiro ele diz, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Versículo 20 ainda. Esse poder de Deus, ou melhor, o poder que é inerente a Deus, faz parte de Deus, a capacidade de Deus, foi capaz de trazer Jesus Cristo de volta à vida. Não só isso, mas ainda no versículo 20, esse poder foi exercido e agiu em Cristo, exaltando Jesus à destra de Deus. Fez com que Jesus sentasse à direita de Deus nos céus. Versículo 21, em terceiro lugar, esse poder atuou em Cristo, colocando Jesus acima de todas as coisas. Ali no trono, Cristo foi colocado acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome. Colocou Jesus rei sobre tudo que existe. E em quarto lugar, esse poder agiu em Jesus, dando a ele como cabeça à igreja. Versículos 22 e 23. Então Deus fez com que Cristo fosse o cabeça. A ideia de cabeça traz a ideia de líder, de supremo, de principal, sobre todas as coisas, especialmente sobre a igreja. E ele vai dizer que é o seu corpo. Essa mesma igreja, ele diz, é a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. A igreja é a consumação, é a abundância de Jesus Cristo. O que isso significa? Que a igreja, santa e perdoada por Deus, ela é a expressão de quem Jesus é. Ela é o corpo de Cristo. Você já parou para pensar sobre a igreja dessa maneira? Normalmente quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em prédio. E aí quando nós conseguimos ter um pouquinho mais de conhecimento bíblico, nós percebemos que a igreja não é um prédio. A igreja é a comunidade de pessoas. Aí nós demos o primeiro passo para entender o que é igreja. Só que aí quando nós pensamos em igreja, nós lembramos de um monte de gente pecadora. E normalmente a primeira coisa que nos vem à mente são as falhas da igreja. As falhas do nosso pastor, as falhas dos nossos líderes, as falhas do nosso vizinho. E é interessante isso. Porque segundo Paulo nesse texto, e segundo Deus, a igreja é a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. A igreja é a expressão exata de quem Jesus é. Se a igreja é só pecadores, miseráveis, que não acertam em nada, Cristo é bem pequenininho. Mas se a igreja, com a ótica da palavra de Deus, é santa, é perdoada, tem o Espírito Santo dentro de si e pode ser refeita pelo poder da palavra, aí você vê um Cristo grandão.
É isso que Paulo está dizendo aqui. É esse poder com que fez com que a igreja se tornasse isso aqui. O poder que há em Deus. Em resumo, Paulo está querendo que os efésios compreendam na prática que a força de Deus, a mesma força que foi capaz de trazer Jesus de volta à vida, a mesma força que foi capaz de exaltar Jesus acima de tudo e de todos no céu, a mesma força que foi capaz de colocar Jesus como principal ser sobre toda a criação, Paulo ora para que essa mesma força que atua em Cristo, que atua nos crentes, seja percebida pelos crentes. Por isso, segundo esse texto, não há nada que seja impossível para Deus na vida de um cristão. Ninguém foi capaz de impedir a Deus de exaltar a Cristo. Nem o pecado foi capaz. Nem a morte foi capaz. Nem Satanás foi capaz. Por isso, ninguém é capaz de impedir que Deus transforme a vida de um crente. Ninguém, seja ele quem for. Paulo queria que esses irmãos compreendessem isso na prática. Irmãos, esse texto nos ensina 3 lições muito importantes. E dentro de cada lição há algumas dicas práticas de como ele pode atingir diretamente as nossas vidas. A primeira lição é de que se você é cristão, se você que está aqui presente é cristão, você é rico. Você é a pessoa mais rica do mundo, espiritualmente falando. Mas para que você saiba disso, para que você perceba isso, para que você vivencie isso, você precisa conhecer de maneira precisa a Deus. Esse era o ponto principal pelo que Paulo orava pelos Efésios. Mas aí você vai concordar comigo que hoje em dia há uma grande ignorância, principalmente por parte dos cristãos, a respeito das riquezas que eles possuem em Cristo. É por causa disso, por exemplo, que não só lá fora, mas até mesmo talvez dentro da igreja, talvez até dentro de nós, nesse salão aqui, muitas pessoas vivem nesse mundo como se não tivessem esperança. E como elas vivem? Vivem morrendo de medo da morte. Vivem em desespero com doença, em desespero por causa do desemprego, vivem em desespero com alguma catástrofe, entram em depressão, até chegam a se suicidar. São pessoas que não compreenderam ainda, pela experiência, com os óculos de Deus, a esperança do seu chamado. O convite de salvação de Deus a nós vem acompanhado com uma tremenda expectativa. E essa expectativa de que, apesar das lutas, apesar das dores nesse mundo, nós seremos salvos no final. Nós temos uma pátria nos aguardando no céu. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. E lá não haverá mais pranto. Lá não haverá mais dor. Lá Deus mesmo vai enxugar cada uma de nossas lágrimas. E quando você sabe disso, não só na teoria, mas quando você sabe disso, percebendo pela experiência, você não vive como os descrentes vivem. E como os descrentes vivem? Como quem não tem esperança. Os males desse mundo não te assustam mais. A maldade do homem já não te surpreende mais. A crise do país já não te pega mais de surpresa. Os ataques de Satanás não te desestabilizam mais. Porque você sabe em quem você tem crido. E você sabe qual é a esperança do seu chamado. Mas é também por não conhecerem a respeito da sua riqueza espiritual que muitos cristãos também vivem com a cabeça só nas coisas desse mundo. E essas pessoas correm atrás de recursos financeiros, correm atrás de posições, correm atrás de status, de fama, de fortuna, de sucesso, do aplauso humano, do reconhecimento pelos seus feitos. São pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Pessoas que vivem como se o melhor da vida fosse aqui, fosse nesse mundo. Pessoas que criam raízes
abraçam os valores, abraçam os ideais terrenos, com a ideia de que nós vamos melhorar o mundo e o mundo vai ser melhor que o céu. Na verdade, o céu já é aqui. Pessoas que acabam amando o que o mundo descrente ama, acabam pensando como o mundo descrente pensa, acabam vivendo como o mundo descrente vive e acabam morrendo como o mundo descrente morre. No final das contas, você não sabe descrever ao certo se aquela pessoa é crente ou não. Porque quando você olha para a vida dela, você vê simplesmente uma busca desenfreada pelas riquezas terrenas. E aí, você não consegue dizer, eu não sei se ele é crente. Ele diz que é, mas não parece. Mas irmãos, quando nós entendemos, pela experiência, quais são as riquezas da glória da nossa herança, nós passamos a valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Cristo se torna mais doce do que os tesouros desse mundo. A herança que nós temos nos santos, dentro da igreja, nos torna mais brilhantes. E nós passamos a valorizar mais o corpo de Cristo do que o que o mundo pode oferecer. Mas ainda há uma outra área em que nós somos afetados pela falta de conhecimento da riqueza espiritual que temos. Muitos cristãos vivem como descrentes em muitas áreas das suas vidas, em pecados, em vícios, em manias, em desejos, em trejeitos, em mentiras, em impureza, lascívia, prazeres. E aí, acabam alegando o seguinte: mas eu já tentei de tudo, eu não consigo mudar, não tem mais esperança para mim, não tem jeito, esse pecado eu não sou capaz de vencer, isso não dá para vencer. O problema é que quando nós compreendemos na prática qual é a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que atuou em Cristo e que agora atua em nós, quando nós compreendemos pela prática isso, logo nós deixamos de crer nessa mentira que eu acabei de falar aqui, de que nós não podemos mudar. Porque nada impede o poder de Deus. O diabo não foi capaz de fazer isso. O pecado não teve poder para impedir. A morte não conseguiu. E aí nós vamos dizer que um pecadinho miserável nos prende? Esse poder está em nós. Paulo diz que esse poder atua em nós, os que cremos. E se isso é verdade, e segundo a Escritura é verdade, então não há mudança no nosso coração e nas nossas vidas que sejam impossíveis para Deus. Não há mudança que seja impossível. Todo pecado pode ser vencido pelo poder de Deus em nós. Toda ordem pode ser obedecida pelo poder de Deus que atua em nós. A santidade é possível por meio do poder de Deus em nós. De fato, você não vai conseguir mudar mesmo. Mas há um poder que age em você, que pode fazer o inimaginável. Ele é transcendente, é o poder de Deus. Essa é a primeira lição. Se você é cristão, você é rico. É a pessoa mais rica do mundo, espiritualmente falando. Mas para que você saiba disso, para que você vivencie isso, você precisa conhecer a Deus de maneira precisa. A segunda lição é que se você é cristão, você precisa orar para que Deus te conceda o conhecimento dele. Perceba que era para isso que Paulo pedia. Oro para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês conheçam a Ele. Esse conhecimento de Deus só vem por meio da iluminação dos nossos corações. É quando nós passamos a olhar o mundo com as lentes de Deus. E isso só é possível se Deus nos conceder sabedoria, nos conceder revelação do conhecimento preciso a respeito dele. Isso é interessante, porque nós muitas vezes temos a tendência de achar que pelos nossos próprios méritos nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. E aí, como nós fazemos? Nós começamos a mergulhar em livros de teologia, nós começamos a participar de cursos teológicos, nós vamos em todas as conferências, nós anotamos todas as pregações, nós
lemos as nossas Bíblias de capa a capa, aí nós decoramos vários versículos e nós acabamos pensando que simplesmente saber a respeito de Deus é o mesmo que conhecer a Deus. Mas segundo a Escritura, isso não é verdade. Porque na Bíblia, conhecer a Deus é ter uma experiência com Deus. Então, o conteúdo teológico ele é importante, sim, você deve continuar fazendo essas coisas. Mas ele só é insuficiente se não for unido à prática diante de Deus. A uma vida de vivência ao lado de Deus. Esse conhecimento a respeito de Deus, segundo Paulo, o que é fantástico, só vem por meio da oração. Não é se trancar dentro de uma sala e ler um livro de teologia sistemática. É se trancar em uma sala e botar o seu joelho no chão. Porque é por isso que Paulo fazia, por isso que Paulo orava. Se eu e você não orarmos para que Deus nos dê capacidade de conhecê-lo, nós nunca descobriremos o quanto nós somos ricos. Nunca. É por isso que muitas vezes as nossas orações acabam se resumindo em pedidos simplesmente circunstanciais. Porque nós pedimos só pelas coisas dessa vida, pelas coisas visíveis. Aquilo que nós sentimos na pele. E o que nós sentimos na pele? As nossas dores, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, o nosso carro, as nossas viagens, os nossos sonhos. Não é errado pedir essas coisas. Mas o problema é porque pedimos só por essas coisas que muitas vezes nós vivemos frustrados, vivemos desanimados na vida. É por isso que nós vivemos tão obstinados com os tesouros da terra. É por isso que nós pensamos que é impossível mudarmos. Porque nós pedimos por todas essas coisas e muitas das vezes nada acontece. Mas segundo Paulo, nós não deveríamos orar só por essas coisas, mas orar por conhecimento de Deus. Porque pensa aqui, conhecer a Deus é o que nos fará enxergar cada uma dessas situações com os olhos de Deus. E automaticamente, ao enxergar as situações amargas da vida, com os olhos de Deus, nós vamos ter força e direção certa para enfrentar essas situações. Vale lembrar o que é fantástico. Você sabe onde Paulo estava quando escreveu essa carta? À beira-mar, tomando água de coco e dizendo: se virem aí com o imperador romano, eu estou de boa na lagoa. Paulo não estava livre, não estava passando por alegrias, estava preso. Ele não podia sair de dentro de uma casa esperando o julgamento, que era injusto, e acabou ficando por mais de 2 anos dentro dessa casa, com um guarda acorrentado a todo o tempo a ele. E o que é fantástico é que na carta aos Efésios, Paulo pede oração só uma vez, no final da carta. E revela 2 das suas orações, essa é uma delas. E em momento nenhum, ele ora ou pede para que Deus livre ele dessa situação. Tá louco, né? Como não vai pedir para Deus libertá-lo da cadeia? Mas pelo que ele orava, por conhecimento de Deus, para que nós possamos enfrentar todas as coisas. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você pediu por conhecimento de Deus, ao invés de simplesmente pedir por motivos circunstanciais? Eu posso dizer que, pela minha vasta experiência, porque eu sou um pecador, são bem poucas, talvez poderiam caber na palma da mão. Qual a última vez que você orou? Deus, eu quero conhecimento do Senhor. E a respeito da oração de Paulo, mais um pecado fica evidente para nós. O fato de que nós oramos só em alguns momentos específicos do dia. Nós oramos nas refeições, nós oramos nos cultos, e talvez antes de dormir e quando acordamos. E às vezes, nós oramos quando algo desesperador acontece, né? Ou quando tudo foge do nosso controle. E parece que nessas horas, Deus permite que a gente sofra para que façamos orações sinceras, ao invés de orações mecânicas. É interessante que as orações mais sinceras nossas são na hora da calamidade.
Mas como nós aprendemos de Paulo nesse texto, as nossas orações devem ser contínuas, orações em todos os momentos em que isso for necessário. E a pergunta é, há momentos em que orações não são necessárias? Então as orações devem ser feitas em todas as ocasiões. Por isso nós precisamos ter vida de oração. Não precisa serem orações de joelhos, mas precisam ser orações a todo momento. Andando pelas ruas, dirigindo, de olhos abertos, de olhos fechados, antes de responder alguém, quando alguém te ofende, no trânsito, cozinhando, limpando a casa, trabalhando, orações em todos os momentos. Isso é ter uma vida de oração. E já que nós estamos falando de oração, tem mais uma terrível falha no nosso coração, se vocês me permitem dizer. Dificilmente nós oramos pelos outros. Já é difícil nós orarmos, né? Quem dirá pelos outros? E quando nós oramos pelos outros, normalmente é só porque fulano pediu. E normalmente é só por necessidades físicas e momentâneas, mas não são por motivos espirituais, como Paulo estava fazendo. Queria que você avaliasse. Qual foi a última vez que você separou um tempo para orar para o seu irmão? Para que ele crescesse espiritualmente? Qual foi a última vez que você orou por alguém, mesmo que essa pessoa não pedisse? Qual foi a última vez que você orou por alguém que talvez nem merecesse aquela oração? Vale lembrar que Paulo orava por todos os efésios, foi isso que ele disse. Ele conhecia cada um deles e ele mencionava todos eles nas suas orações diárias. Gente, que maneira mais especial de demonstrar amor por alguém, sim ou não? Nós precisamos orar mais pelos outros. Orar, mesmo por aquelas pessoas que não merecem. Orar mesmo que as pessoas não saibam. E orar por motivos espirituais, não somente físicos. Eu quero destacar a última lição. E terceira, é que se você quer conhecer a Deus, você precisa crer em Jesus e amar seus irmãos. Se você quer conhecer a Deus, você precisa crer em Jesus e amar seus irmãos. Por quê? Lembra o que Paulo disse no versículo 15? Ele só orou pelos efésios depois de ouvir a respeito do quê? Da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Isso significa que se eles não tivessem uma vida de fé, se eles não tivessem uma vida de amor pelos outros, que serventia teria o conhecimento de Deus? Porque antes de conhecermos a Deus, é preciso que creiamos em Cristo e amemos nossos irmãos. Então não adianta nada você crescer espiritualmente se você não crê de coração em Jesus. Ou melhor, não adianta nada você querer crescer espiritualmente se você não conhece Jesus. Não adianta nada você querer conhecer a Deus mais profundamente se você não consegue ao menos conhecer o seu irmão, a quem você vê, a quem você convive, e servir ele em amor. Antes de orar por conhecimento de Deus, creia em Jesus e ame seus irmãos. Irmãos, tudo que nós aprendemos essa noite só vai ser verdade na sua vida se a sua fé no Senhor Jesus Cristo for assunto na boca de outras pessoas. Se as pessoas ao seu redor percebem que você crê de verdade em Jesus, isso significa que esse texto pode ser praticado na sua vida. Mas só crer não é suficiente, porque uma boa prova de fé é perceber como nós tratamos o nosso irmão. Você quer avaliar a sua vida espiritual? Comece a avaliar como você se relaciona com os outros. Se as suas atitudes não são de amor, é porque talvez haja algum problema com a sua fé. Lembra o que João disse em 1 João 4,8? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou em 1 João 4,20, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Você quer crescer espiritualmente? Ame a seus irmãos primeiro. Esse texto obviamente desafia a todos nós, né? Mas muitas vezes nós falhamos em obedecer esse texto. E é aí que entra a graça de Cristo. Segundo a palavra de Deus, mesmo quando nós não oramos, ou mesmo quando nós estamos em pecado, Cristo continua intercedendo em nosso favor junto ao Pai. E além disso, o Espírito Santo com o qual Cristo nos presenteou, conserta e corrige as nossas orações. É isso que Paulo diz em Romanos 8,26.
Um teólogo chamado Thomas Watson, certa vez disse assim: quando oramos, Jesus Cristo ora sobre as nossas orações mais uma vez. E nesta nova oração, Ele retira a escória e apresenta nada além de ouro puro ao Pai. Irmãos, ainda bem que mesmo quando nós falhamos em orar, ou mesmo quando nós oramos errado, Cristo nos ampara e nos mantém diante de Deus em oração. Lembra daquela ilustração que eu contei no começo? Aqueles moradores daquela cidade que aquele pastor visitou, eles não sabiam a riqueza que tinham bem em cima das suas casas, dos seus telhados. Por isso eles viviam como mendigos. Qual era o problema daquelas pessoas? O problema é que elas olhavam para os seus telhados apenas de baixo para cima. E por isso não podiam ver o sol refletindo no ouro puro de suas telhas. Aquele pastor só pôde ver a riqueza que aquele povo tinha, porque viu de cima para baixo. Eu e você, nós só vamos perceber o quanto nós somos ricos em Cristo se nós olharmos para nossas vidas e para esse mundo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, com as lentes de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a Deus, e é por isso que nós devemos orar. Amém? Se há uma frase que pode resumir o que nós aprendemos, é a seguinte: a salvação em Cristo torna o cristão infinitamente rico, e a oração por conhecimento de Deus o leva à percepção dessa riqueza. Você é rico, mas se você não orar para que Deus abra o teu coração e para que você experimente a Deus no dia a dia, você nunca vai saber que é rico.